Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou a Cora, sou professora de redação e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a galera sempre fica em dúvida quando não é Enem: conclusão VUNESP. Como fazer? Já que estamos num como fazer, vamos olhar um passo a passo, uma receitinha, o que não pode faltar. Conjunção conclusiva, né? Você sabe disso. Portanto, um destarte, um logo, então, um assim, tem que ter isso no primeiro período de qualquer conclusão. Retomada dos elementos da frase tema. Então, se no caso hoje a gente vai usar as vestimentas religiosas no esporte, tem que retomar essas palavras em todos os parágrafos e na conclusão não seria diferente. Retomada da sua tese. Então, o que você deixou como a sua opinião lá na sua introdução tem que aparecer de novo, retomado, parafraseado se você quiser. Retomada da sua reflexão. Então, quando você deu aquela sua opinião e trouxe os seus argumentos e trouxe relações de causa e consequência, de soma, de agravamento, de passado histórico para um problema na atualidade, qualquer que seja a relação que você trouxe, você tem que retomar a reflexão gerada por ela. A gente já vai ver nos exemplos. E não precisa resolver o problema, né, gente? Assim, estamos numa conclusão VUNESP, não precisa resolver problema, não precisa ser otimista, pode ser inclusive pessimista, fatalista, não tem problema, principalmente se a sua frase tema, o problema abordado pela frase tema, for uma questão treta, uma questão triste, ok? Tá tudo bem. Então vamos para os exemplos. Para a gente poder falar de conclusão, a gente precisa falar de introdução no mínimo, tá? Tô tentando fazer um vídeo bem curtinho, então eu não vou passar pela redação inteira. Eu vou pegar uma introdução e uma conclusão. Uma introdução e uma conclusão para a gente ver essa estrutura geral, tá bom? Vamos lá. Com o atentado das Torres Gêmeas, ocorrido nos Estados Unidos em 2001, o mundo ocidental passou a associar quaisquer elementos da cultura islâmica ao terror e à repressão. Essa ideia estendeu-se também à área esportiva, na qual o hijab, lenço utilizado por mulheres muçulmanas, tornou-se para alguns uma forma de legitimar a opressão que elas sofrem. Entretanto, impedir o uso dessa e de outras vestimentas religiosas no esporte fere a liberdade de manifestação de religião, além de ir contra os princípios da prática esportiva. O que esta candidata, este candidato estava dizendo, tá? Isso aqui é uma redação que tirou 50 pontos na Unifesp. O que esse candidato, essa candidata estava opinando? Veja, tornou-se para alguns uma forma de legitimar a opressão, não é a opinião dela. Entretanto, impedir o uso dessa, o hijab, e de outras vestimentas religiosas no esporte, opinião da pessoa, fere a liberdade de manifestação da religião. Como que a pessoa fez essa opinião? Pegou a frase tema, né, e colou ali e encapou de opinião. Como que encapou? Nesse caso, foi um copia e cole com o imperativo. É assim que acontece e pronto, tá? Avançando, o que a gente vai ter que ver na conclusão dessa introdução? A gente vai ter que ver a mesma opinião e a reflexão que vai ser desenvolvida nos argumentos que nós, aqui nesse exercício, não vamos ver. Conclusão. O uso de vestimentas religiosas no esporte, então já tá retomando um pedacinho da frase tema. Conjunção conclusiva. É, portanto, uma forma de garantir a liberdade de manifestação religiosa de cada atleta. Então, provavelmente no desenvolvimento, essa pessoa falou que é da individualidade de cada atleta a questão de usar ou não a vestimenta religiosa durante a prática esportiva. Embora alguns indivíduos discordem de certas práticas religiosas, cabe apenas ao próprio atleta julgar se utilizar elementos como hijab ou não é uma legitimação da opressão. Olha como a hipótese de que isso estava no desenvolvimento é verdadeira, porque cabe apenas ao próprio atleta julgar se elementos como o hijab é uma legitimação da opressão. Por quê? O que tinha provavelmente nesse desenvolvimento? O hijab é uma peça individual, a religião é individual, a crença é individual, a forma de expressar é individual. Então, quem vai definir se está se sentindo oprimido ou não só pode ser o próprio indivíduo, o próprio sujeito que pratica aquilo ali. Então, provavelmente, esse é o desenvolvimento da pessoa, essa é a primeira reflexão que essa pessoa trouxe para demonstrar a primeira linha. Usar essa vestimenta é uma manifestação religiosa, não é uma opressão. Continuando, também essa pessoa colocou ali que embora alguns indivíduos discordem de certas práticas religiosas, cabe apenas ao próprio atleta. Quem são esses alguns indivíduos? Essa pessoa deve ter feito uma ressalva na redação dela, falando assim, olha, tem uma galera que fala isso, porque tinha isso na coletânea, então ela foi lá e retomou. Aqui na conclusão também retomou, mas bem por cima. E isso ajudou o finalzinho, ó.
Caso o direito de manifestar a fé não seja respeitado no esporte, recai-se sobre os estereótipos criados com a queda das Torres Gêmeas. Então, assim, ó, a gente vai voltar para um tipo de construção que já tem mais de 10 anos que a gente fez. E um hijab deixa de ser uma expressão do atleta, de novo, a questão do indivíduo. Tá vendo como a reflexão de ser uma individualidade, uma subjetividade se repete? Essa é a grande tese dessa pessoa. E olha, não tem como falar que é opressão, e aí a gente pega e chega num consenso. Como vai chegar num consenso? Num comum daquilo que é individual, né? Então, para tornar-se um símbolo de terror, tá? Então, tem uma coisa aqui nessa conclusão que muita gente faz, mas que não é obrigatório, que é, fez-se uma introdução com uma ilustração histórica, às vezes as pessoas fazem com uma ilustração literária, às vezes vem do cinema, e quer retomar essa mesma ilustração na conclusão, no finalzinho do texto. Isso não é obrigatório e, dica, nem sempre a gente consegue fazer. Às vezes, para fazer, a gente força a barra. Às vezes, para fazer, a gente perde um tempo, gasta linha, bagunça a sintaxe e perde ponto que não precisava. Então, assim, se você conseguir fazer, vai ficar bonito. Se você conseguir fazer, vai ficar legal. Mas não é obrigatório e não é o que vai super fazer você tirar ponto e ganhar nota e passar. Um texto simples, um texto eficiente, um texto coerente, um texto coeso, que atinja bem o que se espera de um texto dissertativo argumentativo, que aqui no caso dessa aula é ter uma conclusão. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Pode seguir sua vida em paz, ok? Vamos seguir pra frente. Mais um exemplo pra gente encerrar essa aula. Como eu disse, pra gente poder falar de conclusão, a gente precisa falar de introdução. Então, o caráter integrador do esporte é explorado desde a Grécia Antiga, quando os Jogos Olímpicos eram utilizados como meio de interação pacífica entre as diferentes polis. Atualmente, essa integração ainda é valiosa. Contudo, ela depende do respeito da liberdade de expressão das mais diversas culturas e religiões. Assim, para que o esporte cumpra esse papel, a possibilidade de utilizar vestimentas religiosas é fulcral, posto que garante a inclusão, o respeito e a plena liberdade de manifestação. Essa pessoa foi extremamente contundente. Ela faz ali uma retomada histórica de, olha, o esporte é explorado pra gente interagir e de forma pacífica. Então, assim, se é pacífico, não é pra ter opressão. Já, historicamente, isso já tá combinado. É como se ele estivesse falando, né? Então, aqui, quando ele avança pra tese dele na introdução, que vai permear todo o desenvolvimento e, consequentemente, vai ser retomado na conclusão, é essa ideia. Para que ele cumpra esse papel já histórico, que a gente já combinou faz tempo, a sociedade precisa garantir que ele continue sendo, inclusive pelas vestimentas, uma possibilidade de inclusão, de respeito, de plena liberdade de manifestação, seja lá do que for, né? E aqui no caso, de manifestação religiosa, ok? Como que a pessoa fez? A conclusão. De start, a criação de vestimentas religiosas e esportivas é crucial para o verdadeiro exercício da liberdade de manifestação religiosa, uma vez que institui a opção de expressar as crenças. Então, provavelmente, no desenvolvimento, essa pessoa, para garantir aquela tese que ela apresentou na introdução e que ela retoma muito bem, né? Olha só, é crucial para o verdadeiro exercício da liberdade de manifestação religiosa. Então, ele está super retomando a opinião dele juntinho dos elementos da frase tema, dele ou dela. Não sei se era candidato ou candidata. E aí, provavelmente, instituir a opção de expressar uma crença é o que estava lá no desenvolvimento dessa pessoa. É o que, olha, antes a gente tinha a liberdade religiosa descolada do esporte. Agora, dentro do esporte, você tem essa opção. Se tem opção, tem mais liberdade, pode escolher mais, né? Então, provavelmente foi o que essa pessoa desenvolveu. Retirar essa possibilidade é um meio etnocêntrico de excluir diferentes culturas e logo não respeitá-las. Então, deve ter havido uma ressalva ali para retomar os elementos da coletânea que falavam, não, isso é opressão, a gente não vai tolerar isso, tal, que eram as mulheres francesas falando, né, na coletânea. Então, aqui ele está retomando essa ideia, porque provavelmente isso foi parte de uma ressalva que foi feita no desenvolvimento, mas está falando, não vai dar certo, fazer isso que os textos da coletânea estavam falando, vai dar problema, porque vai se tornar um meio etnocêntrico de exclusão. Aí sim que vai dar opressão, é isso que ele está falando. Dessa forma, ao garantir maior liberdade e inclusão, essas vestimentas também contribuem para a atuação do esporte como integrador de culturas distintas. Provavelmente esse foi o segundo desenvolvimento dessa redação.
que incluir as vestimentas também contribui para a atuação do esporte como integrador de culturas distintas. Qual a tese geral, então? Um exercício de liberdade de manifestação religiosa verdadeiro, porque tem mais opções, vai garantir mais integração entre culturas diferentes, porque todos os tipos de cultura vão poder se manifestar nas suas variadas formas, né? E aí você vai ter igualdade. Então, a tese geral está apresentada e elementos dos desenvolvimentos que foram fomentadores de reflexão estão apresentados, ok? Então, vamos retomar o que a gente precisa? A conjunção conclusiva, a retomada dos elementos da frase tema sempre, a retomada da sua tese, da sua opinião geral e a reflexão que você usou nos seus argumentos para fazer essa tese valer, para mostrar que essa tese faz sentido. Sem necessariamente, reparem lá nos exemplos, volta o vídeo para ver, essas pessoas não fizeram detalhes, não trouxeram detalhes dos elementos usados nos desenvolvimentos. A gente consegue ter uma noção do que foi apresentado no desenvolvimento a partir da conclusão. Então, é a mesma coisa que você pode fazer. Você não precisa retomar detalhes, senão sua conclusão vai ficando enorme. Daí você retoma elementos pontuais que demonstrem bem a retomada da sua reflexão, beleza? E por fim, não precisa resolver o problema. Vocês viram que em nenhum dos pontos eles tentaram resolver o problema, mal foram otimistas. É isso e acabou. Beijos, né? Ok? Espero que eu tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai construindo detalhes, pormenores da nossa conclusão modelo VUNESP.